Em cada 5 minutos, uma mulher é espancada no Brasil. Estamos aqui na Delegacia Especial da Mulher e vamos conversar com a doutora Kazumi Tanaka, delegada especial da mulher, e ela vai falar a respeito dessa problemática, não só no Maranhão, como em todo o Brasil. Doutora Kazumi, apesar das medidas protetivas, assim como também o rigor da Lei Maria da Penha, o quadro parece que não mudou muita coisa, né? E a prova disso aí são os dados, as pesquisas que comprovam o número de mulheres que são espancadas diariamente em todo o Brasil. A que a senhora atribuiu o que está sendo feito? Na verdade, essa luta pelo enfrentamento da violência praticada contra a mulher, ela não é realmente de agora. Se iniciou com os movimentos feministas. Um dos grandes passos nessa luta pelo fim da violência contra a mulher foi a Lei Maria da Penha, que foi editada em 2006. Só que de 2006 para cá, muito já foi feito relativamente a políticas, relativamente ao enfrentamento a esse tipo de problemática, só que muito ainda há que ser feito. Nós estamos ainda incipientes nesse tipo de trabalho, dessa questão. Porque o que se trabalha, na verdade, não é um comportamento individual de homens que se permitem agredir mulheres. O que se trabalha, o que se pretende é combater essa cultura de dominação, essa cultura machista, patriarcal, que ensina homens e mulheres a tolerar a violência em suas vidas, principalmente nas relações domésticas e familiares, que é onde a gente vê que a violência mais impera. Ou seja, nos lugares onde a mulher deveria ter mais conforto, mais segurança, e dentro de suas próprias casas, de suas relações afetivas, é nesses lugares que as mulheres estão mais submetidas a algum tipo de violência. Prova disso também são os números da Delegacia da Mulher, em que se verifica que o maior número de denúncias feitas pelas mulheres é de seus companheiros, de seus ex-companheiros, de namorados, filhos, pais, pessoas do seu relacionamento afetivo que já foram, então pessoas de sua própria família. Então, assim, a gente sabe que o caminho a ser percorrido ainda está muito no início, muito ainda há que ser feito, porque não se consegue desconstruir o que está por aí de cultura, de dominação, através de edição de lei. A gente vai conseguir desconstruir o que está aí através dessa mudança de cultura. E a mudança de cultura realmente não vai se dar de um dia para a noite. Agora, realmente, nós temos tido um número grande de denúncias e que tem se superado realmente a cada ano. E também a gente entende que isso seja de maneira positiva, no sentido de que as mulheres que antes se calavam, agora vêm à delegacia se denunciar, se não exatamente denunciar e pedir providências, mas ao menos minimamente se informar acerca de seus direitos, para saber que passo vai dar, que possibilidades a legislação permite a ela, que organismos podem atendê-la também numa situação de violência. E para isso nós contamos com os parceiros que fazem atendimento da mulher em situação de violência, que a gente sabe que não apenas a delegacia entra nesse enfrentamento, a imprensa também entra nesse enfrentamento, ajudando as mulheres a serem esclarecidas a respeito dos seus direitos. Defensoria Pública, Judiciário, Ministério Público, Coordenadoria da Mulher, Secretaria de Estado da Mulher, e tantos outros organismos também que trabalham nesse enfrentamento. Então a gente sabe que todo mundo junto é capaz realmente de fazer com que a situação melhore a cada dia, mas a gente sabe também que políticas públicas devem ser implementadas no sentido de garantir uma maior eficácia através dos órgãos, garantindo para isso a estruturação específica desses órgãos. Os organismos, para trabalhar da maneira como eles precisam ser devidamente estruturados, para que a gente consiga atender de maneira eficiente, de maneira humana, toda essa situação dessa quantidade enorme de mulheres que passam por situação de violência. Doutora Kazumi, no caso que a mulher é agredida dentro de casa pelo marido, pai, irmão, primo, o que ela deve fazer? E também há casos que a gente sabe que a mulher ela não tem essa coragem de fazer isso, chegar numa delegacia e fazer a denúncia. Uma pessoa de fora que vê o marido espancando a esposa, por exemplo, um vizinho, ele pode chegar aqui e registrar uma ocorrência? Sobre a sua primeira pergunta, uma mulher que está passando por esse tipo de situação, a gente compreende que é extremamente difícil para ela tomar uma atitude. Porque ela não está denunciando uma pessoa que é estranha à vida dela, não é um vizinho, não é um desconhecido. É a pessoa com quem ela divide a vida, é a pessoa de quem ela depende financeiramente, é o pai dos seus filhos, é a pessoa com quem ela ainda tem envolvimento amoroso. Então, para ela dar esse passo de pedir ajuda, de pedir providências, é extremamente complicado. Então, a gente entende esse lado dela, que não é fácil chegar e denunciar, mas o que ela deve fazer, sem sombra de dúvidas, é que ao primeiro sinal de violência, que ela tome alguma atitude.
se não exatamente procurar uma delegacia para solicitar providências acerca de questão do crime que aconteceu, mas procurar os organismos de defesa da mulher, como a Casa da Mulher, o centro de referência que fica ao lado da delegacia, onde há psicólogos, assistentes sociais, advogados, para dar uma orientação, um acompanhamento para aquela mulher que está precisando de um apoio. Há também a Defensoria Pública, onde ela pode recorrer, onde ela vai ter um advogado de graça para que aquele advogado, aquele defensor público, acompanhe ela no processo judicial, caso ela queira naquele momento apenas obter a separação judicial, ou então a dissolução da união estável. Então é importante que ela saiba que esses organismos ali estão ali para defendê-la, para acompanhá-la nesse tipo de problemática. E para aqueles que querem se envolver sem exatamente estarem ali na condição de testemunhas ou alguma coisa assim, um dos primeiros caminhos que a gente indica é, sabendo que aquela situação está acontecendo naquele momento, acione o 190 para que o 190 chegue até aquele local e consiga evitar que o mal pior aconteça. Né? Se não conseguir o contato através do 190 ou por alguma outra impossibilidade, você pode ligar para o Disque Denúncia. O Disque Denúncia, o número do Disque Denúncia é 3223-5800, onde essa denúncia ela vai ser repassada para os policiais se for uma situação urgente. Se não for uma situação urgente, é encaminhado para a delegacia para que haja uma investigação a respeito desse caso. E também ela pode também ligar para o 180, que é um número nacional, em que ela pode se informar acerca de seus direitos, pode ser informada sobre o que deve fazer, a que órgãos recorrer e endereço e telefone desses órgãos ela pode recorrer. Então todos esses canais são disponibilizados para aquelas pessoas que querem ajudar, querem auxiliar, mas não querem exatamente dar a cara para dizer, olha, eu vi, eu presenciei, eu testemunhei. Ele pode recorrer a esses outros organismos para que isso aconteça. Doutora Kazumi, quanto às medidas protetivas, a mulher que se sente ameaçada, por exemplo, pelo namorado, pelo esposo, o que ela deve fazer nesses casos? Para toda mulher que passa por uma situação de violência doméstica e familiar, ou seja, a mulher que está sendo vítima de ameaças, de lesões, de ofensas, de danos patrimoniais, crimes sexuais, danos psicológicos praticados por seu namorado, ex-namorado, marido, ex-marido, companheiro, pai, filho, tio, padrasto, essas pessoas da relação dela, ela tem o direito de solicitar medidas protetivas de urgência. Que o que é isso? Ela pode solicitar ao juiz, através da delegacia, dos outros organismos como o Ministério Público, ou como a Casa da Mulher, ou Defensoria Pública, que o juiz determine aquele agressor, aquele homem que comete aquele crime, que ele seja, por exemplo, proibido de se aproximar dela num raio de 200 metros. Que ele seja proibido de entrar em contato com ela por qualquer meio de comunicação, nem por recado, nem por mensagem, nem por telefonema, nem por nada. Que caso ele seja um possuidor de armas, porque ele trabalha com isso, que ele tenha suspenso ou restrito o direito dele de porte de armas. Se ele também estiver causando danos aos filhos menores, que também tenha restrito o direito de visitas aos menores também, aos filhos menores também que presenciam aquela situação de violência. Se ela depender financeiramente daquele homem, ela pode solicitar também que o juiz determine alimentos provisionais ou provisórios, para que ela consiga ficar afastada dele sem depender daquela situação financeira de que eu vou precisar pedir para que ele me sustente. Não, o juiz ele pode determinar que ele pague durante certo tempo a pensão provisória até que ela entre através das varas de família com a pensão definitiva, estabelecida pelos juízes das varas de família. Então tudo isso aí é possibilitado à mulher na situação de violência e ela pode solicitar isso através de todos esses organismos que eu coloquei para você. Doutora Kazumi, outro fato que chama atenção, inclusive algumas mulheres me procuraram a respeito, por exemplo, o caso da secretária do lar, a empregada doméstica, que é assediada pelo patrão e que às vezes são obrigadas, para não perder o emprego, a ficar com eles. Qual a medida que elas devem tomar? Passando por essa situação de constrangimento, de assédio sexual e tudo mais, elas podem procurar a delegacia para registrar aquela ocorrência e conforme a situação a gente instaura o procedimento adequado, né? Se aquele fato for típico, se aquele fato for um fato criminoso, um delito que é tipificado na nossa legislação penal, aquele patrão, ele pode eventualmente responder por aquele crime que ele está cometendo contra ela e também, dependendo do tipo de vínculo que ela tiver com aquela família, ele pode inclusive responder conforme os preceitos da Lei Maria da Penha, dependendo do tipo de vínculo que ele tiver com aquela família. Às vezes, por exemplo, é uma empregada que mora com a família, então é como se fosse realmente uma pessoa da família, é uma empregada que já trabalha já de longa data
Mas enfim, independente de ter uma relação mais próxima ou não, se ela estiver passando por esse tipo de situação de constrangimento, ela pode vir à delegacia solicitar providência, que se for um fato típico, nós fazemos todo o procedimento. Doutora Kazumi, agora eu queria que a senhora falasse a respeito dos supostos estupros que foram denunciados lá nos presídios daqui de São Luís. Foi aberto algum inquérito? Como é que está essa fase aí de investigação? Foi criada uma equipe específica de delegadas para que seja feita essa investigação. Elas estão rotineiramente buscando esses indícios para que se identifique possíveis vítimas a respeito desse caso, e todas as providências com relação a esse fato estão sendo tomadas. A gente não pode também dar algumas informações, porque são informações que são de caráter sigiloso, até pelo tipo de crime que é investigado, mas tudo está sendo feito, e nós contamos com o grande apoio também da Superintendência de Polícia Civil da capital e da Delegacia Geral, para que nós consigamos elucidar o que de fato ocorreu. Delegada, muito obrigado pela entrevista. Conversamos com a titular da Delegacia Especial da Mulher, doutora Kazumi Tanaka. De São Luís do Maranhão para o SJ Notícias, informou Sten Johnny.